Oi, gente. Um dia desse eu tava conversando com uma amiga minha e ela tava me contando que uma situação que ela tá passando com o filho dela, que tem 2 anos e meio. Ele sempre teve mania, desde pequenininho, ele sempre teve mania de pôr a mão no cabelinho e ficar, tipo, brincando assim com o cabelo. Então ele tava lá deitadinho, assistindo TV na sala de TV, tava com a mão no cabelinho. Ele estava sentado na mesa para almoçar, enquanto ele estava esperando, ele vinha com a mão e ficava brincando com o cabelinho dele. E ele acabou de passar pelo desfraude, ele tá passando ainda, e ela estava me contando que ele trocou a mãozinha do cabelinho para a mãozinha do pintinho. Então ele tá lá sentado assistindo TV, em vez de estar com a mão no cabelinho, ele agora tá com a mão no pintinho. Aí sentou na mesa para esperar a comida, esperar os pais almoçarem, alguma coisa assim, mão no pintinho. E fica mexendo ali. E ela tava falando que ela tá sem saber como lidar com isso, porque ela não quer repreender, mas ela não sabe o que fazer com essa situação. E aí, como a gente tem falado bastante sobre esse assunto aqui, a gente resolveu perguntar para a nossa especialista e ela vai comentar sobre esse assunto. Olá pessoal, eu sou Ana Cláudia Eutrópio, eu sou psicóloga, sou doutora em educação e eu trabalho com sexualidade há mais ou menos 15 anos. Eu estou aqui hoje para a gente discutir um tema que é um tema que vira e mexe, as pessoas estão querendo mais informações sobre, e querendo lidar e saber o que faz, que é o tema da masturbação infantil. Quando a gente escuta assim, masturbação infantil, a primeira reação isso acontece? Acontece. As crianças, elas exploram o próprio corpo e na exploração do próprio corpo, elas acabam descobrindo regiões que dão mais prazer. E elas descobrem isso acidentalmente na exploração do corpo e à medida em que elas entendem que aquele toque, que aquela estimulação dá prazer, elas repetem e aí elas começam a repetir em situações que elas estão entediadas ou em situações em que elas estão frustradas e querem ter mais prazer. Varia de criança para criança. Qual que é o papel do adulto nessa situação? Acho que a primeira coisa que é preciso que a gente tenha claro é não enlouquecer. A masturbação infantil, ela não é um ato erótico gerado por uma fantasia ou algo semelhante ao exercício masturbatório na vida adulta. Não, a masturbação infantil é um ato físico que a criança descobre por acidente e que ela começa a repetir para ter prazer. Não tem nenhum tipo de fantasia associada, a criança não é perversa, a criança não está, ai meu Deus, viu alguma coisa, não necessariamente. É algo que é normal dentro do desenvolvimento de cada criança, que faz parte do desenvolvimento sexual de todas as crianças. O que a gente tem que estar preocupado? Que horas que a gente começa a preocupar? Quando a gente observa que aquele ato está excessivo e que começa a deixar a criança começa a deixar de fazer outras atividades para ficar na masturbação. Então, assim, se a criança não quer mais brincar, que é só ficar masturbando, não quer jogar um jogo, que é só ficar masturbando, não quer correr no parque, aí a gente vai falar, olha, então a gente precisa de intervir para entender por que outras situações não estão gerando prazer nessa criança e só essa situação tem gerado prazer. É preciso de fortalecer os outros espaços de prazer para que a criança tenha prazer de várias formas e não só com o toque em si mesma. Também é preciso que nós, adultos, ajudemos essa criança a compreender que, por mais que seja uma atividade prazerosa, é uma atividade que faz parte da intimidade. Não é para ser feita em qualquer lugar, não é para ser feita na escola, não é para ser feita junto de todo mundo na família. Ajudar a criança a construir o conceito de intimidade e que ela entenda que tocar e que ter aquele prazer. Eu tenho uma filha de uma amiga que fala uma coisa que eu acho muito boa. Ela fala assim, mamãe, aquela minha ginástica gostosa, eu acho que é isso, assim, e aí ela já sabe, que essa ginástica gostosa não pode ser feita em qualquer lugar. A interdição que o adulto precisa de fazer é em relação ao local da masturbação. A masturbação só é para ser feita num local em que você esteja sozinha. É um ato solitário, não é um ato compartilhado, não na infância. Na idade adulta pode ser um ato compartilhado e aí pode fazer parte do jogo erótico. Isso já não é dentro de um casal, de uma relação, isso já não é algo que a gente vai se meter. Mas se a gente está dizendo de uma atividade de masturbação em público, numa criança, é algo que a gente vai intervir, ajudá-la a entender que
ela pode sim se masturbar, ela pode fazer a ginástica gostosa. A gente raramente usa o termo masturbação com uma criança, né? A gente usa outros termos, que ela pode continuar sentindo aquele prazer com o próprio corpo, mas que é um ato para ela fazer sozinha. Ou ela pode ficar no quartinho dela, ou ela pode ficar no banheiro sozinha, ela pode até estar na sala da casa, desde que não tenha mais ninguém. E ela ajudá-la a entender que essa atividade é para ser feita solitariamente, né? Que isso é a grande característica da masturbação. Então, primeira coisa, não enlouquecer e achar que é já um exercício adulto da sexualidade, porque não é. A masturbação infantil, ela não é uma atividade erótica, ela é uma atividade de prazer físico e de exploração do próprio corpo. Segundo, a gente precisa de ajudar a criança a entender que essa vivência da sexualidade, da exploração do próprio corpo, ela precisa de ser feita na intimidade, solitariamente, no momento em que ela estiver sozinha. E terceiro, a gente precisa de observar se a criança está deixando de fazer outras atividades, se nada está distraindo. A gente costuma, em escola, a gente faz isso, né? Chama para brincar de outra coisa, chama para desenhar, tenta distrair, levar para uma outra atividade. Se a criança está recusando qualquer outra atividade para masturbação, aí a gente começa a observar se não está excessivo e se ela precisa, de fato, de ser estimulada para ter prazer com outras atividades e não só com o próprio corpo, né? Mas aí também a gente só merece atenção quando está excessivo. Na maior parte dos casos, está tudo normal. A gente adulta que não está acostumado a imaginar que a atividade masturbatória pode fazer parte do desenvolvimento de todas as crianças, e aí a gente que fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Em alguns casos a gente tem que observar, mas na maior parte dos casos é desenvolvimento normal, né, numa atividade que faz parte aí do desenvolvimento da infância, né? Até a próxima, pessoal!